a adoração. O versículo de número 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ederlane explicou aqui que essa água tem uma função, não foi? E quando ele disse que essa água tinha função, ele falou o quê? E eu vou tomar dela, dessa aqui. Só que a mulher exigiu de Jesus. O que ela volta e diz assim: olha, o poço é fundo, tu não tem vaso. Né? Coisa incrível, tu não tem vaso, o poço é fundo. Mas me diga aí, onde o Senhor tem da água viva? Por que ela está dizendo isso? Porque ela está respondendo Jesus, porque Jesus vai dizer para ela que tem uma água que ela nunca teria sede mais, se porventura ela bebesse. Aí a Derlane explicou para a gente, o que a Derlane explicou que Jesus estava dizendo? Se ela bebesse dessa água, ela não teria mais o quê? Sede. Não foi isso que ele falou, não. Sede ela vai ter. Eu vou beber água agora já estou com sede de novo. Então, não foi isso que ele falou, não. Vou reformular a frase já respondendo o que ele falou. Ela não teria mais sede. Para quê? Para o mundo, que ele falou. Os desejos do mundo, ou seja, a ansiedade, a vontade do mundo, Jesus estava dizendo para ela que acabava ali. Por quê? Porque eles estão ali num diálogo. Jesus, essa mulher é adoradora. Todo mundo sabia que Samaria também adorava. Só não sabia quem adorar de verdade. Esperava alguém que realmente era o alguém que ele esperava, que de fato eles esperavam a pessoa certa. Mas enquanto isso, estavam adorando, buscando ali, até que ele chegasse. Ele chega de forma diferente, vai dizer para ela assim: ó, me dá um pouco dessa água aí. Aí ela se escuta: judeus, eu sou uma mulher samaritana, eu não sou da Judeia não, eu não sou nenhuma judia não. Primeiro que eu não quero nem papo com você, porque você sabe que nós fomos irmãos lá no passado, mas agora nós estamos inimigos, né? Eu não quero nem papo, você sabe que samaritano não bate com judeu, ou judeu não bate com samaritano. E como é que tu sendo pior que tu é homem? Pior que tu é homem, ainda judeu, me impedir água a mim, que sou mulher samaritana? Estranho, né? Como pode isso acontecer? É como se ela dissesse: tu não tem conhecimento disso, não é? Tu não está me conhecendo que eu sou de Samaria, não? Aí ele vai dizer o seguinte, aí ela continua: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, dessa aqui, da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Daqui a pouco, você vai ver que essa mulher tomou dessa água. O versículo 29, que o senhor falou aí. Daqui a pouco, você vai ver que essa mulher tomou dessa água. Vamos lá. Que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Olha, o desejo bom. Senhor, rapaz, eu deveria ser um corvo danado. Essa mulher deveria ter ou uma corda para jogar o vaso, porque ela disse que o poço era fundo, ou teria uma escada, né? O poço era fundo, teria que ter uma corda para jogar o vaso, tirar de pouco a pouco para encher a talha. Ela disse assim: bom, agora eu vou me livrar. Já que chegou alguém que vai solucionar o meu problema, eu estou feliz. Graças a Deus. Água na torneira. Eu não quero mais voltar aqui. Então me dá um pouco dessa. Gente, quem não quer sair da necessidade? Quem não quer sair da talha na cabeça? O problema é que Jesus não queria dizer isso a ela. O problema todo que Jesus não queria dizer isso a ela. O problema todo que Jesus queria era se revelar para ela. Ele queria chegar a um assunto para ela. Só que para chegar até ela, ele teria que pedir algo que estava ao alcance dela.
Primeiro dá oportunidade a ela, para depois ele ter uma oportunidade de chegar onde ele queria. Não é bem assim? Para ganhar aquela vida, para Jesus dizer que ela estava toda errada, para Jesus se revelar, ele tinha que pedir alguma coisa que ela tinha. E aí o que acontece? Eu não quero, mas não vem aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus. Agora Jesus vai dizer a ela, faz a missão que eu estou te dizendo agora. Vai, chama o teu marido e vem cá. Ela tinha ou não tinha marido? Tinha, não era dela, diz a Bíblia. Não, ela não tinha não. Nenhum era dela. Ela estava solteira. Ela não tinha nenhum. Ela estava solteira, porque a Bíblia está dizendo que ela não tinha. Ela disse assim, não tenho marido. A mulher responde no versículo 17, não tenho marido. Jesus foi que disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Ele repete o que ela diz aqui. Ela está dizendo assim, ele disse assim, vai, chama teu marido. Não, ela não tinha. Ela não tinha. Ele está perguntando aqui de Araque, ele disse, vai, chama teu marido. Aí ela disse assim, não tenho. Ele disse, disseste bem, não tenho marido. Aí o versículo 18 vai dizer o porquê. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Ou seja, não é o teu dono. Ele está falando dele. Ele está falando dele. O que agora está com você não é teu. Porque eu sou judeu e tu és samaritana. O que agora está contigo, o homem que está com você agora não é teu. Não é o teu marido. Mas agora ele está sabendo, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu. Não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ele está dizendo assim, tu me disse isso e disseste com verdade, porque tu já teve 5 e agora não tem nenhum. E o que está com você presente não é teu. Muito bem. Mas aí o que acontece? Ela foi ou não foi? Ela começa a tomar da água, entende que ali é um profeta, disse assim, eu vou chamar. Não vai ser agora que ela vai chamar, porque agora ela vai continuar contando a história em que aí os discípulos chegam. Ela não entra em cena nesses versículos aí, vai entrar em cena lá na frente, que ela sai e vai chamar. Aí a Derlane diz que ela saiu anunciando, encontrei um homem, e este é profeta, porque disseste tudo da minha vida. Até falou que eu já tive 5 maridos. Quem sabe esse não é o Cristo? Ela fala, quem sabe este não é o Cristo? Aí ela está anunciando, ela está chamando. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, é este o Cristo? Versículo de número 29. Olha o que é que ela está dizendo. Vem cá, rapaz, vê, porque se vocês verem, possa ser que vocês acreditem como eu. O homem fala tudo, quem sabe não fala nova história com vocês também, porque de mim revelou tudo. E como foi isso, senhora? Como foi isso, Mariazinha? Foi eu lá na fonte, lá no poço de Jacó. Não é que o homem chegou, ele sozinho. Quando eu cheguei lá, estava ele sentado, ele me pede água e começou a falar da minha vida. Como é? Eu estou dizendo, não tinha nem como ela não crer, né? Que ela nem conhecia Jesus, ela acreditou na mesma da hora, porque Jesus falou tudo da vida dela, ela não conhecia Jesus, e para ela, Jesus não conhecia ela. Eu estou baixando aqui para o microfone me pegar. Profeta. Repete essa frase que Jesus me revelou outra coisa aqui. Então fala. Vai, repete de novo. Repete. Olha, eu estou falando assim. Fala alto. Não tem, olha, não tem nem como ela não crer, né? Ela creu na mesma hora. Por quê?
Ela não conhecia Jesus e para ela, Jesus não conhecia ela. Então Jesus falou tudo da vida dela e ela creu. Ponto. Tem muita gente que precisa beber essa água. Porque quando Ederlane estava ensinando, eu ouvi uma frase se dizer, mas hoje é complicado. Por quê? Quando nós vamos falar, alguém diz assim, ele sabe da minha vida. Então esse ser precisa ainda conhecer quem é esta água. Porque de fato, nós estamos duvidando da onipotência do nosso Cristo. Nós ainda não bebemos da água. Aquele que de fato bebeu e se converteu, ele não duvida de que Deus é o Senhor, que revela o oculto e o escondido. Ele pode ir no mais profundo íntimo e revelar tudo aquilo que ele pode revelar. Então, de fato, como igreja, nós precisamos aprofundar no poço muito mais profundo do que o poço que foi dado àquela geração de Samaria, chamado Poço de Jacó, que foi produzido, foi criado para a sua família. E Cristo chegou ali para anunciar a uma vida, para que aquela vida fosse anunciar a cidade, para que a cidade viesse ver quem de fato falou a respeito daquela mulher. Então, ouvir dos céus é coisa muito importante. Deixa um recado, nunca se oculte de ouvir do céu e falar que ouviu pelas revelações do céu. Eu falando com um rapaz ontem, eu disse, tem dois fatores. Primeiro é o ouvinte saber ouvir e segundo é ele falar para quem deve falar. Terceiro problema é quem ouviu não querer ouvir e não dar atenção. Isso não tem problema. A convicção de quem fala é que ele ouviu. Ele não tem nada a ver comigo que você é o ouvinte. Aí eu falei, porque o problema é meu. Que sou ouvinte, eu aceito ou não aceito. Tem dois fatores, eu quero ou não. Agora, se eu tenho certeza de que eu sirvo a Deus e estou no caminho, eu estou procurando que o dono de mim fale comigo. Se eu não tiver essa convicção, é melhor que eu não sirva. Aí o cara ainda brincou comigo e disse assim, aí dá uma mensagem, velho. Isso aí dá mensagem. Eu digo, para você que é pregador. Eu não entendo nada de pregação, eu estou falando o que estou falando, não sei nem o que estou falando. Mas para ele disse, daí dá uma mensagem. É porque nós que estamos se fazendo fracos. Ou seja, nós estamos deixando de lado o Espírito de Deus, aquele que nos guia. E nós estamos se fazendo distante dele, dizendo assim, eu não, porque ele largou Jesus, e é eu. É você mesmo. Somos nós. Quer dizer, vai ser alguém que não aceitou Jesus que vai ser usado para falar comigo? Depois, Jesus encontrou quem? Uma mulher que se dizia considerada prostituta, já tinha 5 maridos, né? Estava arrasando na cidade. Jesus disse, eu vou encontrar com ela e ela vai anunciar. Tem muita gente gaiata, quando ela encostar, diz, olha. Aí ela vai anunciar, já tomou da água, já está convertida, agora vai falar o que ela viu. Você entendeu? Era muito mais fácil ela trazer a multidão. E vamos ver realmente se essa mulher está falando a verdade. Então, meus irmãos, precisamos permanecer tomando dessa água. O que é tomar dessa água? É se converter de verdade. Na quarta-feira eu tive com as meninas e eu disse a elas, Ederlane, eu disse isso pela parte da manhã, pela parte da tarde se cumpriu. Tudo que a gente estava falando. De manhã a gente está falando, eu disse, nós estamos vivendo dormindo. O reino das trevas está arrasando com a gente. E conversando, um bate-papo bom, foi um bate-papo curto, mas muito objetivo. No final, depois eu fui entender, até porque eu estava falando aquilo. O reino das trevas trabalhando fortemente, eu estava falando disso, e no final do dia, resultou que trabalhando mesmo. Aí a gente fica assim, pensando, o que de fato eu estou vivendo mesmo? Eu vinha falando com o presbítero Romário,
No domingo eu digo, ó, bonita festa, boa festa, mas está faltando alguma coisa. Aí ele falou, foi o quê? Eu digo, rapaz, eu estou aqui, eu mesmo já estou de cabos baixos, e já estou desconfiado com Jesus. Eu falando com ele, dentro do carro. Ele disse, mas foi o quê? Meu irmão, não é de desconfiar, eu vou te dizer uma coisa que é de desconfiar. Ele falou, fale aí. Digo, ó, velho, uma festa como essa, desde a programação, Deus já estava revelando profetas para falar alguma coisa. A gente entrou ontem, a gente entrou hoje pela manhã, finalizamos agora à noite. Você não viu Deus levantar um profeta para dizer nada a ninguém. Vem cá, se eu tenho 300 pessoas nesse ambiente, eu não tenho um profeta usado por Deus. E vim falando sobre isso. Irmãos, aí eu falei para ele, irmão, é da gente baixar a cabeça e começar a desconfiar com Deus, que Deus está distante de nós. Será, Romário, que não tinha um ser humano precisando de uma correção? Será que não tinha um ser humano precisando de um conselho? Será que nós estamos certinho mesmo? Ou nós estamos errado demais e voltado para as costas, para o norte, e o sul não está virado para nós? Ele disse, rapaz, tudo está certo, velho. Ele disse, não, tem algo errado. Porque a igreja, quando dobrava o joelho, podia ter 3. Um revelava e 2 ouvia. Era assim. Hoje tem 1.999. Se alegra, pode ter até um triste lá, mas desses 999 nenhum é revelado. Só se alegra. A festa foi bonita. Eu disse a ele, olha, o inimigo entra, sai, nós não sabemos de nada. Eu dizendo isso a ele no carro, rapaz, tem alguma coisa errada nesse negócio, a gente tem que se voltar para Jesus. Porque esse negócio de muita boniteza não põe mesa. Não. Esse negócio de muito light não dá certo. Dos crentes de antigamente, andava tão laboar que a sandália ficava nem nesse passeio, ficava do lado de fora lá, pedindo a Deus que chovesse para lavar a sandália, pesada de lama. Pesada de lama. Meu amigo, mas dobrasse o joelho para você ver o resultado. Meu irmão, os jovens que eram atrapalhados, toda a vida jovens, pessoas novas, têm uma atenção maior de errar, né? Todos vocês foram meninos, e aqueles que foi feliz em encontrar com Jesus na época de menino, sofreu um pouco mais, né, Elisandra? Você nunca foi menino crente, você já foi velha crente. Mas... Então, tinha medo, essa turma tinha medo de entrar na igreja, porque sabia que Jesus ia usar alguém para dizer, tu errou. Só que é o seguinte, esse alguém podia estar... É isso, irmã Sandra, não é uma piada não. Não tenha como piada. Esse alguém tinha convicção do que estava falando. Não tinha negócio de medo não. Ah, que eu tenho medo de dizer que é carne. Não existe isso. Ô irmão, não existe isso não. Eu sou totalmente contra. Eu não vou falar porque é carne, então é carne mesmo. Porque quem ouve do céu, eu quero ver aguentar. Eu quero ver aguentar. Quando ele veio, já falou. Dói tudo, meu irmão. Torce os ossos. Eu quero ver, aguentar. E hoje a gente criou um medo, irmão. Nós não estamos buscando a fonte lá, não. Nós não estamos no profundo que Deus quer. Nós não estamos. Aí eu volto ao que Ederlan disse. Os prazeres da vida nos clamam forte no Evangelho. Falando de nós que nós não vai machucar nós mesmos, né? A gente bate o martelo, quebra a pinha e depois Jesus junta de novo. Quando foi que você viu alguém ser revelado agora? Aqui, nosso meio. Nós, eu, você. Nunca mais, não foi? Mas já usou. Então Deus se escondeu. Porque você é o mesmo. E onde está Deus? E onde está Deus? A igreja se distanciou de Deus. 2012, teve um cidadão aqui, 2010, teve um cidadão aqui que só morreu porque ele quis morrer, ele preferiu a morte. Mas no mínimo, naquela semana, Deus usou 3 ou 4 pessoas para dizer, ó, tu vai morrer se tu não aceitar Jesus. Foi pessoas quase que se ajoelhou no pé dele, tu vai morrer, aceita Jesus, Jesus está dizendo que só Deus está te dando a última chance, ele não acreditou, morreu. Mas hoje é o contrário, não. Cadê Jesus para revelar? Eu fico pensando, rapaz, que situação eu estou vivendo mesmo? Porque eu digo, não é você, eu digo eu.
Como é que existe esse negócio? Eu estou distante de Deus. Nós estamos distantes, mas nós dizemos assim, é por causa do muito pecado. Sim, e tu não está vendo que é por causa do muito pecado? E por que tu não se prepara? Você já viu isso, Rodrigo? Você sabe até revelar o porquê, mas não sabe sair dele. Precisa buscar a água lá na fonte. Mas foi porque também, olha, nós temos um erro danado. Esse erro veio de Adão, por exemplo. Mas também nem o próprio Jesus teve condição de fazer tudo quanto queria por causa da incredulidade do povo. Sim, mas você não viu, você só usa isso para cobrir os seus próprios prazeres, seus próprios erros. Essa é a verdade. Jesus fez isso algumas vezes. E eu só prego assim, mas nem o próprio Jesus, né, conseguiu fazer tudo quanto ele queria por causa da incredulidade do povo. Entenda isso. Nós estamos camuflando com a própria Bíblia. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente. Jesus sabia o quanto poderia ser curado ali, mas por causa da ansiedade do povo, ele disse, pô, não vou curar nenhum. É muito ansiosos e incrédulos. Eles estão aqui para ver só milagres, porque a função de Jesus não era só fazer o milagre. Jesus fazia o milagre para trazer a alma. Quando ele via que o coração era trancado, ele não fazia. O objetivo de Jesus não é a carne, é a salvação. Se ele sonda o coração, o tal vai ser curado, mas não aceita ele, para que cura? Fica aí, miserável, né? Ele vai dizer, não, fique aí, porque eu estou aqui pregando sobrenatural. É por aí que vem a cura. Por que Jesus para falar com aquela mulher? Eu quero água. De fato, ele estava com sede, mas ele não queria só beber água, ele queria oferecer a água. E ele já parecia que estava esperando, Ederman, a resposta. Ele já traçou a resposta da mulher. E quando ela disse, esse homem, que homem ousado é esse? Me pedir água, eu sempre... É como se ela dissesse, tu não sabe, não conhece a história não, é? Aí eu disse, eu conheço agora. Eu vim aqui para fazer uma aliança, né? Entre judeus e samaritanos. E essa aliança tem que ser através de tudo depois de convertida. Deixa eu bater um papo com você. Você vai, anuncia e o povo vem aí, vê os milagres. Capítulo, versículo de número 42, 41, 42. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós acreditamos, ou que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Está feita a missão, muito obrigado por você ter dito a gente, e a gente veio ouvir, mas não precisa mais dizer que a gente mesmo já vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos e nós cremos nisso. É verdadeiramente esse que nós estamos esperando. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.